Com muita alegria, otimismo, aqui nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Premier, TV São José, com as luzes, o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus e a proteção do Senhor Jesus Passos, para levar a todas e todos os telespectadoras e telespectadores mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, sob o patrocínio de Carioca Calçados. Já há uns 100 dias que este pequenino e insignificante vírus do Covid-19 vem nos perseguindo a todos nós brasileiros, e não somente aos brasileiros, mas pessoas do mundo, e causando estragos, enfermidades e mortes, mesmo aos milhares, não só no Brasil, mas no mundo. E sem distinção de pessoas, e especialmente atingindo pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas medianas, atingindo igualmente pessoas grandes intelectuais e também pessoas menos letradas, atingindo governadores, sacerdotes, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, bem como enfermeiros, fisioterapeutas e tantas pessoas das Forças Armadas que tanto têm igualmente se dedicado neste sentido da pandemia, e sem distinção esse pequeno vírus, por assim dizer, atingindo as pessoas em grande número, vendo que grande, talvez até poderíamos dizer, até parece que Deus entrou nesta jogada e dizendo, mas meu Deus, grande parte da humanidade não estava trilhando, seguindo o caminho certo, e sim vivendo com muito orgulho, muito individualismo, ódio e violência, drogas, bebedeiras, orgias, noitadas, infidelidades, poucos tendo demais, vivendo num luxo exagerado, e muitíssimas pessoas passando necessidades, não somente crianças, mas também pessoas idosas, morrendo de fome. Quantos no Brasil e no mundo? E então, Deus parece, e Deus sendo esquecido, sendo marginalizado, então Deus achou por bem fazer que todos parassem um pouco, refletissem um pouco, e permitiu que as pessoas se recolhessem e permanecessem nos seus lares. O que está acontecendo? As pessoas escondidas dentro de seus lares, somente saindo para o trabalho ou para necessidades, e ali nesse caso usando máscara. Mas infelizmente também a gente sabe que em alguns locais pessoas aproveitam fazer uma churrascada ainda, reunindo famílias, noitadas inclusive, aniversários, e eu soube ainda hoje, sem máscara. E ali vem as consequências. Eu disse ainda outro dia no meu programa de rádio, o prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro, fez muito bem, e não somente ele. Enquanto os estados que tiveram que regredir, restringir, abriram para certas atividades, mas as pessoas não respeitaram
as leis. E eu já disse aqui, disse meu programa de rádio no Guarujá, 6h30 da manhã também, mais de uma vez, as pessoas têm que respeitar as leis. A mesma coisa no trânsito, por exemplo. Você sabe muito bem, quem respeita as leis do trânsito, dirige direitinho, é muito difícil acontecer algum problema, uma multa ou um desastre e tal. Agora, se você transgride, então, alta velocidade, ultrapassagem indevida ou outros problemas, então pode haver desastre, pode haver morte, enfim. Aqui também, nós sabemos, no momento presente, fala-se muito em remédio, em vacina disso, vacina daquilo, mas com eficiência, sabemos que o remédio número 1 é o distanciamento social. Isso é necessário. Mas você não está usando máscara. Está aqui a minha máscara, está aqui, vim com máscara. Agora, para falar, para ser mais compreensível para as pessoas que estão assistindo aqui meu programa, então eu acho por bem, e aqui também os funcionários aqui, todos eles estão com máscara. Então, eu procuro, eu sou o primeiro a querer bem a minha vida, a minha saúde, e eles igualmente. Então, você deve procurar usar a máscara para preservar a sua vida. Agora, se você quer morrer daqui a um mês, ou 20 dias, ou mais tempo, ou menos tempo, isso é problema seu. Mas você tem em consciência o dever de cuidar da saúde e da vida dos seus semelhantes. E olha, eu até a semana passada estava refletindo seriamente, se você, por exemplo, não colabora na preservação da vida e da saúde do seu semelhante, você está colaborando para levá-lo precocemente para a eternidade, como por certo já tem acontecido. Então, diante de Deus, você é responsável também pela vida, e você está cometendo um pecado, e um pecado grave. Você já ouviu falar isso? Eu não estou errado, não. Eu não posso colaborar e levar outra pessoa para a morte. E quantas pessoas que a gente sabe, aliás, falei em Santa Catarina, escutei uma notícia hoje ainda, são 300 e poucos óbitos. Agora, se você, por exemplo, colabora em levar um semelhante seu para a eternidade, se você é o causador, porque você não usou máscara, porque você passou o vírus para ele, talvez você nem saiba, mas Deus sabe, e você então é responsável, e diante de Deus você é culpado. Então procuremos preservar aquilo que as autoridades tanto pedem. Florianópolis, eu soube, uns finais de semana belíssimos, maravilhosos, dia de semana, esse final de semana não tanto, mas outros finais de semana, e houve certa liberdade, e disseram-me que as praias de Florianópolis estavam superlotadas, e sem máscara. Bem, na praia nem daria para usar máscara ali no mar. Mas se você está ali e todo mundo amontoado ali, não fizeram o distanciamento, então o resultado vem prejudicando as pessoas. Então devemos procurar cuidando da nossa saúde. Então Deus, por certo, permitiu que as pessoas ficassem agora em casa, parassem um pouco, refletisse um pouco sobre a própria vida e que procurasse olhar também um pouco para dentro de você, que
pessoa tem um espírito, tem uma alma para salvar. E quantas pessoas que estavam se esquecendo até da família, não tinham tempo para nada, só querendo amontoar mais dinheiro e mais dinheiro. E o que é que nos diz Mateus, capítulo 16, versículo 26? O que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Então, Cristo Jesus é que nos previne, é que nos chama a atenção. E quantas pessoas agora, parando um pouco, estão lendo um pouco mais a palavra de Deus, meditando, rezando um pouco mais, sem dúvida nenhuma, orando, acompanhando pelas TVs, pelas rádios, pela internet, celebrações, novenas, terços, missas, cultos, e estão procurando dar um pouco mais de valor para a sua alma. Então, é necessário, quantas pessoas, então, meditando a palavra de Deus e procurando louvar e agradecer a Deus, e mesmo rezando em família, aquilo que o Papa Francisco, cujo dia celebramos domingo e ontem, o dia de São Pedro e São Paulo, as colunas mestras da Igreja Católica, e o dia também do Papa. Então, especialmente, e o que é que Jesus, então, quando a Marta era Lázaro, Marta e Maria eram muito amigos de Jesus, e quando Jesus um dia chegou lá na casa deles, a Marta se preocupou o tempo todo em arrumar a casa, fazer aquilo, e a Maria, a irmã dela, simplesmente ficou escutando a mensagem de Cristo Jesus. E o que é que a Marta fez? Jesus, tu não te preocupas em mandar a minha irmã Maria a me ajudar a fazer os trabalhos da casa? E o que é que Jesus disse para ela naquele momento? Lemos em São Lucas, capítulo 10, versículo 41, Lucas, capítulo 10, versículo 41, já achei, está aqui. Veja só, o que é que Jesus disse simplesmente para Marta. Marta, Marta, tu te preocupas com muitas coisas. Uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte. Quer dizer, Maria está dando valor nesse momento, escutando a minha palavra, diz Jesus. E você, Marta, está se preocupando com as coisas da terra, simplesmente. Então, Cristo Jesus chama a atenção. E também, nós lemos na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, nos diz a palavra de Deus, igualmente, que nós devemos procurar viver também para a espiritualidade, onde a palavra de Deus, vede que ninguém pague o outro mal por mal. O que estava acontecendo? Muita gente odiando o seu semelhante, alguém lhe prejudicou um pouco, já pensa em vingança, e aqui Cristo diz claramente que ninguém pague o mal com o mal. Antes, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com todas as pessoas. Então, devemos amar a todas as pessoas, querer bem sem distinção para todos. E viveis sempre contentes, viveis sempre alegres. Aliás, nesse momento agora, quantas pessoas tristes. Aliás, a gente encontra durante o ano, já o ano passado, há pessoas que sempre estão com o rosto triste. Não sabe dar um sorriso. Certos pais, ou mesmo mães, ou irmãos entre si, às vezes, sempre respostas bruscas,
não tem um coração aberto, um sorriso para as pessoas. E aqui Cristo diz, vivei sempre contentes, alegres, orai sem cessar. Nós sabemos que o nosso espírito, nossa alma, a semelhança de um girassol que sempre está girando para o sol, o nosso espírito, nossa alma quer sempre se levantar, voltar-se para Deus. Porque nosso espírito, nós proviemos da eternidade e um dia nós retornaremos. Então é necessário aqui orai sem cessar. E continua Cristo Jesus dizendo, em todas as circunstâncias, dai graças a Deus, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus e de Jesus Cristo. Então, nós deveríamos sempre viver mais na amizade com nossos semelhantes. Aliás, eu já disse aqui mais de uma vez, se você abrir a sua Bíblia, não é diferente da minha, em São João, capítulo 15, versículo 17, pode abrir, está bem claro, onde Jesus, antes de ascender aos céus, olha, já encontrei também aqui a passagem, o Jesus, antes de ascender aos céus, pode conferir lá na sua Bíblia, repito, capítulo 15, versículo 17, o que eu vos mando é que vos ameis uns aos outros. É isso que Jesus Cristo quer e pede de todos nós, que nós procuremos viver assim, numa verdadeira fraternidade, como agora na pandemia, por exemplo. Como é bonito certas comunidades onde se reuniram certos casais, certas senhoras, certas entidades, por exemplo, e ali no espírito de amor, de fraternidade, de solidariedade, procurando conseguir daqueles que têm mais, para repartir um pouco aquilo que eles têm a mais, para colaborar com os pobres, para colaborar com tantas pessoas. Quantas pessoas que receberam, por exemplo, cestas básicas, quantos que procuraram nas igrejas ou em qualquer religião, em tantas religiões, não somente a Igreja Católica, fizeram essas campanhas de doação, de cestas básicas, de almoços, enfim, tudo isso. Como isso é bonito, a solidariedade. E agora, quantas pessoas, atualmente, então, nessa pandemia, procuraram ler um pouco mais a palavra de Deus, deixaram de lado orgulho. Havia muitas pessoas que não olhavam para um pobre, ou mesmo um parente pobre, só porque foi eleito para algum cargo, alguma direção de banco, ou de alguma repartição, ou algum cargo político, e aí esqueciam até os pobres, ficavam todos com o narizinho empinado, como se diz. O orgulho não leva a nada. Leia a palavra de Deus, quantas passagens tem. Deus resiste aos orgulhosos, aqueles de narizinho empinado, Deus não aceita. Veja Cristo Jesus, ele disse claramente, eu vim não para ser servido, mas sim para servir. Veja lá no lava-pés, Jesus simplesmente se humilha o Filho de Deus lavando os pés dos apóstolos. Vejam só, e ele mesmo diz, eu vim não para ser servido. Nós devíamos sempre procurar viver, reconhecer, olhar um pouco para os nossos semelhantes. Todos nós devemos ser irmãos. Quantos que agora tiveram que se humilhar? Você veja só, um vírus que precisa ter um microscópio perfeitíssimo
de alta qualidade para conseguir detectar esse vírus e tal. Aliás, fale com cientistas ou com médico. Eu escutei um médico, aliás, uma equipe médica, que dizia o seguinte: se pegar um fio de cabelo, cortar uma coisinha de nada do fio de cabelo, pois esse vírus é mais ou menos 1000 vezes menor do que esse fiozinho de cabelo. Agora você vê, você que era tão orgulhoso, tal, cheio de si, agora o que é que aconteceu? Teve que ficar em casa. Ah, mas eu sou advogado, eu sou um grande médico, eu sou governador. E daí? Você foi derrotado, foi humilhado por um vírusinho de nada. Quantos governadores que foram contagiados? Nessa viagem do nosso presidente, lá 1 mês e meio, 2 meses, para os Estados Unidos, uma porção de pessoas, a comitiva foi com ele. Quantos voltaram de lá? E quem foi com ele? Não foi gentezinha pobre, mais isso, mais aquilo, tudo gentezinha de alto quilate. Quantos ficaram contagiados? Se você não escutou, mas eu escutei. 23 pessoas que ao retornar de lá, pelos exames, só estou colocando isso por quê? Para mostrar o que a natureza faz com o ser humano. Às vezes orgulhoso demais. Quanta gente que, por certo, agora, depois dessa pandemia, tem muita gente perguntando: Padre Pedro, como é que vai ser depois dessa pandemia passar tudo isso? Será que a humanidade vai continuar como estava vivendo? Não sei, depende de cada um de nós. Depende. É como agora, por exemplo, aqueles que não estão colaborando no distanciamento social estão trazendo mais enfermidade para outras pessoas enfermas. Alguém poderia dizer: mas Padre Pedro, mas o senhor não devia falar somente coisas espirituais aqui, o Evangelho, a Bíblia, a oração. E a vida não é importantíssima? Eu tenho que defender a vida. Desde o ventre materno, uma criancinha no momento da concepção, já é filhinha, já é filhinho de Deus. Até uma pessoa idosa lá com 100 anos, 120 anos. Enfim, devemos preservar a vida. A vida é muito importante. Então, e você vivendo na fraternidade, se amando, rezando, louvando a Deus, você, prezado telespectador ou telespectador, você se sente muito mais feliz, muito mais realizado, vivendo bem com todas as pessoas. E isso você pode ver, Santo Agostinho foi um grande intelectual, um dos grandes homens intelectuais. Ainda ele faleceu no ano 430, portanto, há mais ou menos 1600 anos atrás. Ele era um moço inteligentíssimo, mas no começo muito orgulhoso. Nasceu lá no norte da África, em Tagaste, e logo quando tornou-se adolescente, sempre revoltado, sempre inquieto, porque aquela pessoa que não vive a fraternidade, que não vive na amizade, na graça de Deus, em geral vive angustiado, vive vazio dentro de si, só procura fazer o mal, tudo isso, se mete em drogas, se mete em luxúrias, enfim, em pecados mais diversos. E Santo Agostinho foi um desses elementos. Quando o pai dele faleceu, ele tinha 16 anos, aí ele saiu de casa revoltado contra o próprio irmão dele, a irmã Perpétua e a mãe, e vai então para Cartago.
E ele, muito inteligente, então ele se dedicou à oratória, ao teatro, e foi logo muito bem aceito. E a mãe sempre pedindo: meu filho, você está no caminho errado, procure voltar para o caminho certo. E ele nada. E quando a mãe vem para Cartago, de Tagaste para Cartago, ele foge para Roma, para fugir da presença da mãe. E quando a mãe descobriu que ele estava em Roma, a mãe vai para Roma: filho, volte para o caminho certo. Aí ele dá no pé, corre para Milão, mas a oração da mãe tem uma força muito grande. Aliás, a nossa oração tem uma força muito grande diante de Deus, toda oração. E ali então ele vai para Milão, lá ele começa a escutar, porque ele é da oratória, e havia lá o bispo Ambrósio, em Milão, que falava muito bem, tinha uma oratória maravilhosa, e Agostinho queria aprender mais. E aí então foi escutando, e a graça de Deus atingiu, e nesse tempo ele já tinha seus 32 anos, não tinha sido batizado, porque a mãe disse, já que ele é um menino revoltado, disse, ele não deve ser batizado. A Mônica fez muito bem. E aí depois, então, ele foi instruído por Santo Ambrósio e foi batizado por Santo Ambrósio, e aí mudou completamente a vida dele. Mais tarde tornou-se sacerdote, tornou-se bispo, o bispo de Hipona, durante 36 anos, lá de uma cidade de Hipona, todo mundo gostava dele, tornou-se um grande santo, e ele escreveu diversos livros. Ele tem, por exemplo, ainda hoje é lido o livro dele, Cidade de Deus, e também as Confissões de Santo Agostinho. Então, e ele, o que é que ele disse? Inquieto, intranquilo, vazio, angustiado, estava o meu coração, ó Deus, enquanto eu não me voltei para ti. Longe de Deus ninguém vive feliz. Olha, eu sou padre, vai fazer agora dia 8 de dezembro, com a graça de Deus, 60 anos. Fui professor aqui em Florianópolis, de mais de 20 mil pessoas, de todo tipo de pessoas, e eu tenho percebido quantas pessoas que vêm ao meu encontro: padre, eu me sinto angustiado, padre, eu gostaria de morrer, porque essa vida não tem sentido. E quando eu digo, procure ler a palavra de Deus, procure rezar um pouco mais, procure ir ao culto, procure ir à Santa Missa, procure Deus. E realmente, depois de 3 meses, 4 meses, a pessoa vem: padre, como eu sou feliz, a minha vida mudou, eu fiz uma boa confissão. Então, neste momento, prezados telespectadores, meu tempo está passando, somente quinta-feira que vem, novamente, 2h30, 3, mas agora a bênção da saúde. E para as pessoas que estão assim com receio dessa enfermidade, procurem sempre ser otimistas, viver na amizade e na graça de Deus, acompanhem pelas TVs, sempre tem boas mensagens e tal, né? Que o Senhor Jesus esteja ao seu lado para o acompanhar, acima de você para o iluminar, atrás de você para o defender sempre de todas as situações difíceis, também desta pandemia, à sua frente para lhe apontar sempre o caminho certo. E agora a bênção da saúde, a bênção da água, que você irá tomar em seguida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome agora com muita fé esta água e lhe fará um grande bem.